Estou aqui no canal do YouTube mais uma vez e aqui no Centro de Tratamento para Dependência Química do PCJ para falar para vocês um tema muito importante, principalmente um tema para quem se encontra em tratamento da dependência química ou mesmo em processo de recuperação. É o tema do incômodo saudável. O que seria um incômodo saudável? É certo que todos nós, qualquer pessoa, não se sente bem, não é nada agradável ter incômodos. Mas fato é que a palavra incômodo tem tudo a ver com desconforto, com desadaptação, né? Tem a ver com aquilo que a gente não espera e que vem e que acontece. E que se torna muitas vezes chato, ruim, desprazeroso de certa forma, né? A palavra incômodo. Mas dentro da recuperação de um dependente químico, o incômodo saudável deve ser uma realidade, deve ser um fato, deve ser algo que está presente o tempo todo. Claro que quando o indivíduo está internado, está numa clínica, numa comunidade terapêutica e tratamento, existem certos incômodos, né, por causa de regras, normas, procedimentos, né, e ele está enquadrado dentro de um universo e que não fazia parte da vida dele e que de repente ele precisa fazer um processo de adaptação. Mas eu quero falar para vocês nesse vídeo de hoje sobre o incômodo saudável dentro de um processo terapêutico de recuperação, né, para o indivíduo que realmente quer não somente abandonar, largar, romper com o uso habitual, viciante, né, das drogas, né, de dependência, mas também quer mudar o seu estilo de vida, seu estado de vida, sua forma de funcionar no mundo. O que seria esse incômodo saudável dentro do processo de recuperação? O incômodo saudável, ele é como um remédio amargo. O que é um remédio amargo? Né? Aquele remédio que a pessoa toma para poder curar, para poder controlar algum problema que ele tem dentro de si, consigo, e que o remédio não é nada doce, né? O remédio é justamente dar um sabor que realmente para ele é muito ruim o sabor. Porém, a química do remédio, né? O remédio vai proporcionar para ele uma cura, um controle, né? Vai sanar aquele problema que ele tem. Então, a grosso modo, podemos falar que o incômodo saudável dentro de um processo de recuperação, ele é como um remédio amargo. É muito comum no meio desse universo de tratamento e da recuperação e dependência química, falar que recuperação é a arte de contrariar-se. Então, o incômodo saudável é justamente quando o dependente químico começa a aprender novas habilidades, contrariando muitas vezes aquele enquadramento, aquela forma dele funcionar dentro do seu dia a dia. Isso é muito importante. Isso é muito importante, ele está sempre atento a saber que ele precisa contrariar o seu estado adictivo, a doença que ele traz dentro dele. O incômodo saudável, na verdade, ele vem, né, ele acontece através da mudança de hábitos. Quanto mais um dependente químico vai mudando seus hábitos adictivos para hábitos de sobriedade, né, comportamentos insanos para comportamentos saudáveis, né, forma de ver o mundo, de enxergar o mundo de uma forma negativa, de uma forma doentia, né, distorcida, para uma forma mais realística, honesta, clara das coisas, isso tudo, nesse processo de mudança de hábito, dá um certo desconforto, sim. Dá um certo desconforto, por quê? Porque é um processo de adaptação, ele está fazendo uma nova adaptação na sua forma de funcionar na vida e no mundo. Então, eu quero dizer para você que está em processo de recuperação em relação à sua dependência química, né? Fazer recuperação é um remédio amargo. É preciso tomar um remédio amargo, né? É preciso admitir, assumir, se apropriar
de diversos tipos de incômodos, mas que é saudável, né? Por exemplo, é a forma de lidar com a família, a forma de lidar com as pessoas, a forma de lidar com a sexualidade, a forma de lidar com o dinheiro, a forma de lidar com seus objetivos na vida, a forma de lidar com o cotidiano, né? O dependente químico, outrora, na sua ativa, não sabia fazer nada disso, estava tudo no descontrole, né? E para ele aprender a lidar em todas essas áreas da sua vida, né, fazendo mudanças de hábitos, né, isso gera um incômodo, sim, gera um desconforto, porém é saudável. Então, tudo que é diferente gera incômodo. Por melhor que seja, por mais saudável que seja, por mais gostoso que seja, por mais interessante que seja para o ser humano, né? Tá mudando, esta mudança vai gerar um incômodo. Então, essa mudança, ela é o diferente. Então, o dependente químico quer funcionar de uma forma diferente, ele precisa saber que ele precisa assumir o diferente com todos os seus incômodos. Então, fazer recuperação não é nada cômodo, se pensarmos no sentido oposto da palavra. Não tem nada de comodismo, não tem como. E esse incômodo saudável, ainda podemos dizer que o dependente químico, quando está em recuperação, ele se incomoda muito em encarar a doença adictiva e encarar o mundo, né? Esses dois incômodos existem quando ele está no processo de recuperação, dói às vezes, é desconfortável às vezes, ter que encarar a doença e o mundo. Agora, isso é um incômodo? É um incômodo. Mas o que é saudável aí? O saudável é quando você vê tudo isso, a doença e o mundo, com olhos de recuperação. Então, uma ansiedade que ocorre, uma impotência, uma dificuldade que o recuperando está vivendo, né, seus desafios, seus dissabores, né, isso tudo pode sim gerar um incômodo. Porém, o saudável é quando ele funciona diferente, é quando ele tem olhos diferentes. E isso também gera maturidade, né? A maturidade é importante. Recuperação é assumir, se apropriar, né, da maturidade. O que seria, no caso, a imaturidade? A imaturidade é ficar no comodismo, é ficar acomodado naquilo que é padrão antigo, que é velho, que não funciona mais e que traz prejuízos, no caso da dependência química, do adicto que está na ativa, né? Aquilo que já é conhecido dos seus rituais adictivos, da sua dinâmica adictiva, né? O dependente químico na ativa, ele está preso dentro da sua imaturidade. O que seria, no caso, ao contrário, a maturidade seria um incômodo saudável, de aprender a lidar com o novo. Então, é desacomodar, sim, né? Gerando um incômodo de todos os padrões comportamentais e adictivos. E isso gera a maturidade, para que possa, nesse incômodo, ele viver uma vida mais saudável. Também podemos pensar que naquilo que você é impotente, existe, se você tem uma situação de impotência, se você age com descontrole, né, e isso é um incômodo que não é saudável. E o descontrole tem tudo a ver com a doença adictiva. Agora, você que está em recuperação, que busca fazer recuperação, ficar limpo e ter novas habilidades, novas atitudes, vivendo novos registros de recuperação, né, tudo aquilo que você encontra impotente, né, em lidar, mas se você busca um autocontrole, então será um incômodo saudável. Então o descontrole tem a ver com a imaturidade, o autocontrole tem a ver com a maturidade. E é certo que todo incômodo ele vem para desestabilizar, né, o próprio controle da doença adictiva. Então a doença, ela cria uma cristalização no indivíduo, né, querendo que ele não se sinta desconfortável em nada. Só que, na verdade, como a doença é um processo de degradação, vai haver sim um desconforto, vai haver sim um incômodo, isso é certo. Porém, é um incômodo que não é saudável, né? Agora, na recuperação saudável é quando você começa a estabilizar todas as áreas da sua vida. Estabilizar como? Assumindo e admitindo tudo aquilo que é desconfortável, que é incômodo, porém com um olhar, com um funcionamento saudável na sua vida.
Eu espero que eu tenha ajudado com essas palavras, principalmente a todos os dependentes químicos que estão em recuperação. Isso é fundamental para todos nós, né? Saber se amadurecer, evoluir, né? Através, assumindo, encarando um processo de maturidade, todos os incômodos que faz parte da nossa vida de uma forma saudável. Até o próximo vídeo. E está aí, eu aguardo seus comentários. Fique à vontade, se tiver alguma dúvida, pode perguntar que estarei respondendo. Um grande abraço.